Olha só, talvez você não esteja na sua melhor fase como designer, talvez você esteja começando ou esteja pensando em começar essa vida como designer e esteja totalmente perdido. E esse vídeo aqui apareceu para você e assim, o algoritmo entende. Ele entende quando você necessita de algo. O algoritmo, ele sabe mais da sua vida do que você mesmo. Então, se você clicou nesse vídeo, você vai ter o que você precisa, que é um guia de sobrevivência para designers. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te dar o passo a passo de como você sobreviver como designer. E não só sobreviver, mas viver e viver bem. E assim, antes de eu começar, talvez você seja novo aqui no canal, né? Vou te mostrar um pouco de quem eu sou e por que eu tenho propriedade para falar. Beleza? Assim, eu trabalho com isso já tem mais de 5 anos. E eu tenho resultados um pouco acima da média. Talvez muito acima da média, entende? Por exemplo, trabalhando como designer, eu tive a capacidade de comprar um apartamento de 350 mil reais. E assim, eu não falo isso para me amostrar em nada, não. Eu falo isso para você me ouvir, entende? Porque pode ser que você fique vendo esse vídeo e a informação saia de um ouvido, né? É foda, né? Entre pelo ouvido e saia pelo outro, entende? Então eu tô falando isso para você ter a noção de que o que eu vou te falar aqui é o que realmente funciona. E não só isso, é o que eu faço, entendeu? É o que eu fiz e faço, saca? Então é muito importante que você assista esse vídeo do começo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para você. E obviamente, como eu estou te entregando esse conteúdo gratuitamente, a única coisa que você pode fazer para me retribuir um pouco é deixar o seu like aí embaixo, beleza? Você deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque se chegar no final do vídeo e você perceber que você só perdeu o seu tempo, aí você deixa o seu dislike com vontade e pode me xingar nos comentários, beleza? Então vamos aqui pro vídeo que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para você. Vamos lá, eu montei aqui um mapa mental para não esquecer de falar nada, para ser algo bem completo aqui, de fato, eu falar tudo que eu tenho que falar para você sobreviver do design, beleza? Vamos lá. O primeiro passo é o passo zero. E o passo zero é aquele passo que você dá sem sair do lugar, entende? Que é a concepção. Ou seja, antes de você ser design, você precisa entender que design é uma profissão e você precisa levar isso a sério. Entende? Muitas pessoas começam design, principalmente pessoas novas, né? Porque é uma profissão que geralmente atrai muito o público mais novo, né? Então, adolescentes aí que estão saindo do ensino médio, que estão tentando procurar alguma fonte de renda. Então, muitas pessoas entram dentro do design com mentalidade de fazer renda extra. E até dá. E até dá. Porém, só por você ter essa mentalidade, tipo, ah, não, eu vou fazer isso aqui só para fazer uma graninha, a sua vida já fica mais difícil, entende? Porque você só quer fazer uma graninha, saca? Então, quando você entra pra cá, pra dentro, entende? Vai prestar serviço como design e vê isso como uma profissão de fato que vai fazer você viver disso, você se aposentar fazendo isso, você vai mirar muito alto, entende? E você vai conseguir, pelo menos, é aquela máxima, né? Você mira na lua e aí pelo menos você mira nas estrelas e acerta pelo menos a lua, já tá bom demais, não é? Então, trate isso como uma profissão. Leve isso a sério, beleza? Esse é o primeiro passo antes de você iniciar nisso aqui, saca? Não é porque você não teve que fazer uma faculdade de design que você não vai levar isso a sério, entende? Não é porque alguém tá chegando para você e querendo assinar sua carteira, né, sua carteira de trabalho, que você não vai levar isso a sério, entende? Ainda mais nós aqui que trabalhamos como freelancer, né? Como autônomo. Você é o seu próprio chefe. Entende? Então você tem que amadurecer e levar isso a sério, saca? Porque isso é um trabalho. É algo que vai te remunerar, é algo que vai colocar comida na sua mesa, entende? Que vai alimentar a sua futura família, que vai pagar o aluguel do teto onde você mora, entende? Então leve isso a sério. Então esse é o passo zero. Leva essa coisa a sério, beleza? E vamos lá. Tá levando isso a sério? Realmente quer viver do design? Aí você começa a mergulhar e gastar tempo para você conseguir viver do design. O primeiro passo é, você precisa dominar uma das ferramentas. Obviamente, a ferramenta que eu sempre vou falar aqui é o Photoshop. Querendo ou não, existem diversos ramos do design, entende? Existem diversos ramos do design. E existem diversas ferramentas. Porém, a base de todas, a mais conhecida, a que mais você vai ter tutorial na internet ensinando, é o próprio Photoshop. Saca? É o próprio Photoshop. Então, a ferramenta que eu indico para você é o Photoshop.
saca? Porque dentro do Photoshop, você não só vai aprender a dominar a ferramenta, você vai começar a ter noção do design. Porque eu poderia chegar aqui e falar para você, nossa, você precisa começar estudando a teoria das cores. Você precisa começar estudando os princípios do design, entende? Porém, não funcionou para mim e não vai funcionar para você. Então, olha só, antes de aprender a escrever, você aprende a falar. Entende? Antes de você aprender a gramática do português, você aprende a falar primeiro. Entende? Então, você primeiramente vai aprender a ferramenta e com a ferramenta você eventualmente vai aprender ali a ter um senso estético, entende? Vai aprender de forma indireta os princípios do design. Você não precisa aprender isso logo de início. Você pode procurar aprender isso depois, entende? Então foca primeiro em aprender a ferramenta e com isso você vai aprender sim um pouco de design, obviamente, mas para intensificar esse aprendizado do design, você pode fazer a seguinte forma, que aqui chega no segundo passo, que é o quê? Se expor ao design. Aumentar o seu tempo de tela, entende? Galera, isso é tão importante que vocês não têm noção, vocês não têm noção. Você aumenta o seu tempo de tela, basicamente, nossa, parece ser muito simples, mas é muito poderoso. Que é o quê? Consumindo o trabalho de outras pessoas. E como você faz isso? Dentro do Behance, por exemplo. Caso você não saiba o que é o Behance é uma plataforma onde basicamente é uma rede social onde o conteúdo que tem lá é basicamente conteúdo de designers. Claro, existem outras profissões, né, do audiovisual, mas a grande maioria ali são designers, entende? Então, no lugar de você ficar consumindo conteúdo do Instagram, do Facebook, do YouTube, coisas que não te agregam, que tal entrar dentro do Behance e começar a consumir o trabalho de outras pessoas? Isso vai fazer com que o seu senso estético fique cada vez mais apurado. Então, se você até quiser me seguir lá dentro do Behance, né? Tenho aqui, ó, tommelo.edit, e só de você simplesmente entrar no projeto de outras pessoas e ficar visualizando o que a pessoa fez, como a pessoa montou o projeto dela, automaticamente o seu senso estético vai ficando cada vez mais apurado. Porém, é algo, né, que leva um tempo, né? Não é porque você vai visualizar um design aqui, você já vai conseguir absorver a qualidade desse design. Não, você consegue isso com o tempo. E quanto mais você se expõe ao design, quanto mais você pratica, melhor você vai ficando. Tenham em mente isso, beleza? E aí nós vamos aqui pro terceiro passo, que é o quê? Criar um portfólio. Você dominou a ferramenta, você está aprendendo a usar a ferramenta, você está cada vez mais deixando o seu senso estético apurado. Você faz o quê? Você começa a criar, entende? Até porque você não vai ficar só aumentando o seu senso estético, ali aumentando o nível do seu senso estético, pô, você tem que botar em prática, entende? Então, por mais que você nem tenha clientes, né, você pode estar se perguntando, vou colocar em prática como? Nem tenho clientes. Cara, cria pra você mesmo, entende? Pô, pega, sei lá, se você é fã de futebol, pega o seu time favorito e cria uma arte do seu time, entende? Olha só, vou mostrar aqui, né? No caso, vai estar aqui em rascunho, né? Porque eu não deixo esse tipo de projeto visível porque não é o tipo de cliente que eu quero atrair. Mas olha só, esse aqui, ó. Pô, isso aqui é um. Nossa, esse aqui é um motion, né? Esse aqui já é outra pauleira. Mas olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Pronto, ó, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Dá pra ver, né? Isso aqui é um fly esportivo de basquete. Pô, eu gosto de basquete, eu jogo basquete. Então o que eu fiz? Eu criei um flyer fictício, entende? Então você não precisa ter clientes para começar a criar suas artes. Olha só, essa aqui é outra arte fictícia que eu criei, entende? Obviamente, todas elas, né, eu crio até mais recentemente, porque eu tenho a minha comunidade, a Pivot Creative Academy, eu preciso criar conteúdo para lá, né, para os designers que estão lá, porque eu ensino vocês a fazer o que eu faço, então eventualmente eu crio esses projetos aqui para criar aulas para vocês, né, eventualmente eu disponibilizo esses PSDs lá. Mas você que está começando, você vai criar para você mesmo, entende? Pega alguma marca que você gosta, pega algum jogador que você gosta, e cria uma arte para ele, entende? Bota aquilo que você está aprendendo, as ferramentas que você está aprendendo do Photoshop, os insights que você está tendo consumindo o trabalho de outras pessoas, coloque isso em prática criando algo, saca? E aí, o que vai acontecer? Você vai criar esse algo e vai montar o seu portfólio. Porque aí é o primeiro passo para você conseguir os seus primeiros clientes. Você precisa ter algo para apresentar, entende? Você precisa ter algo para apresentar. Até porque o nosso trabalho é 100% visual. Imagina só, você entra em contato com o cliente, aí o cliente, a primeira coisa que ele vai perguntar, pô, é algum trabalho que você já fez, saca? Aí você simplesmente vai pensar, ah não, então eu não tenho nada para apresentar aqui, não, mas confia que meu trabalho é bom.
qual a chance de você converter esse cliente? Ao menos que você trabalhe de graça, que é outra opção também, e é uma opção 100% viável, porque assim você tem uma experiência mais real de como é atender um cliente. Então, se você entrar em contato com o cliente e você não tem portfólio, pois, e se você realmente quer prestar serviço para aquele cliente, cara, oferece o seu serviço de graça. Aí você vai ativar o gatilho da reciprocidade e, eventualmente, se ele gostar de fato do seu trabalho, ele pode fechar algum pacote, entende? Algo de fato pago, saca? Mas se você não quiser começar criando artes gratuitas, você pode criar artes fictícias para você mesmo, entende? Mas é importante você ter alguma coisa para apresentar no seu portfólio. E claro, dentro do seu portfólio, você tem que ter uma noção muito do seguinte: você sempre precisa estar atualizando seu portfólio com o melhor que você tem, saca? Você tem lá um portfólio, o cliente entra em contato com você, você manda o link do seu portfólio pro cliente, e aí o que acontece? O cliente se depara lá com uma arte ruim, uma arte que é muito antiga sua, pô, isso vai descredibilizar o seu trabalho. O cliente vai entender que o seu nível do design é aquele que você tinha há 2 anos atrás, entende? Então, sempre que você estiver criando algo novo, atualize o seu portfólio. Começa a ocultar do seu portfólio o que não te representa mais, entende? Então, por exemplo, olha só, aqui em Rascunhos eu tenho alguns projetos ocultos. Pô, eu não quero que o meu cliente entre no meu portfólio e se depare, por exemplo, com essas artes aqui, ó. Olha só. Pô, isso aqui são as artes que eu fiz, sei lá, em 2020. Entende? Isso aqui já não me representa mais. Já não representa a qualidade do trabalho que eu tenho hoje. Saca? Então, obviamente, eu não vou deixar isso visível para o meu cliente ver, entende? Então, sempre atualize o seu portfólio com o melhor que você tem. Agora vamos aqui para o quarto passo. E aí, você domina ali a ferramenta, o seu senso estético está cada vez mais apurado, você começa a criar artes de fato bonitas, você começa a criar o seu portfólio. É o que você faz. Pô, você tem que ser remunerado por isso. Você não está fazendo tudo isso só para, sei lá, ficar criando artezinhas aí no Photoshop. Não, você quer viver disso. E aí você precisa de pessoas que paguem pelo que você faz. Claro, você já começou a colocar o seu portfólio no Behance. Pode ser que eventualmente já apareça algum cliente, entende? Cara, eu citei ali o Behance, mas pô, o Instagram também conta, tá bom? Eu cito o Behance porque ele é menos usável do que o Instagram. O Instagram já é um pouco mais óbvio. Então deixe tanto no Behance como no Instagram, tá bom? Sendo que o Instagram ele tem uma entrega maior, né? Então tem noção disso, né? Tanto o Behance como o Instagram é importante você ter o seu portfólio nos dois locais. Obviamente, quanto mais locais, melhor. Então tem o Behance, tem o Instagram, tem o próprio Pinterest também, tem o Dribbble, né, que é focado mais em web design. Então tenha em mente disso, que quanto mais lugares, melhor é, beleza? Mas agora você tem o seu portfólio online aí, público. Eventualmente, alguma pessoa já pode entrar em contato com você, e aí maravilha. Essa se chama a prospecção passiva, que é quando o cliente chega até você sem necessariamente você ir atrás do cliente. Mas o que acontece? Quando você está iniciando, pô, as pessoas não sabem que você faz isso. Você já não tem nenhum cliente para te recomendar. Então é muito importante que você atue, que você entre em ação, fazendo o quê? Entrando em contato, indo atrás de potenciais clientes. E claro, quando você manda mensagem para o cliente, você precisa estar atento em aumentar a percepção de valor do seu trabalho para o seu potencial cliente. E como você faz isso? Hoje eu uso proposta comercial. E é interessante que você use, porque dentro da proposta comercial, você vai elevar o nível de consciência do cliente, o cliente vai enxergar muito mais valor no seu serviço, entende? E assim ele eventualmente vai pagar o preço que você está cobrando, saca? Por exemplo, até vou mostrar aqui o exemplo da proposta comercial que eu uso. Então, deixa eu colocar aqui, porque existem formas e formas de você ter uma proposta comercial. Então, por exemplo, você pode usar uma proposta comercial em PDF. Então, eu tenho esse exemplo aqui, ó. Eu tenho esse exemplo aqui. Mas também você pode usar uma proposta comercial online, que ela é 1000 vezes melhor. Além de ser online, ou seja, totalmente responsivo, o cliente pode entrar pelo computador, pode entrar pelo mobile, que ele vai se ajustar ao dispositivo que o cliente esteja usando. E aqui vai ser realmente algo muito mais profissional. Olha só, aqui vai mostrar o seu portfólio, vai mostrar aqui feedbacks de clientes. Então, se você já atendeu algum cliente, ter os feedbacks aqui é muito importante. E isso vai mostrar para o cliente que você já trabalha de fato nisso e você já tem vários clientes nessa área. Entende? Agora, mostrar um pouquinho sobre você, isso é muito importante. Mostrar os resultados que você tem. Aqui no caso, eu mostro os clientes que eu já atendi. Enfim, isso aqui
vai de fato aumentar a percepção de valor do seu serviço, entende? Olha só, mostrando aqui, por exemplo, o seu processo de criação. E claro, caso você queira ter acesso a essa proposta comercial, eu geralmente só disponibilizo para os meus alunos. Mas caso você queira ter acesso, eu peguei e vou colocar de forma individual aí na descrição, caso você queira comprar. E aproveita que tá bem baratinho, tipo, somente por R$ 27, né, o plano básico, você consegue ter acesso a toda essa proposta comercial em que você simplesmente vai baixar os arquivos, vai colocar no ar. Entende? E aí você, né, vai ter acesso também à proposta comercial em PSD, caso você queira usar em PDF também, mas obviamente a principal é essa aqui, automática. Ah, e ela é automática, ó, porque ela funciona dessa forma. Você tem um forms, e aí, ó, e aí, galera, e aí que realmente é o triunfo da coisa. É algo personalizado. Então, por exemplo, aqui eu boto o nome do cliente, botar aqui Antônio, aqui eu botar a data de envio, ó. Aqui ó, a validade da proposta, o prazo da proposta, o valor, vamos botar aí R$ 1.000, R$ 2.000, valor à vista, 1.500, aí eu gerar a proposta, olha só o que acontece. Olá, Antônio. Ou seja, isso aumenta muito mais a percepção de valor do cliente, porque ele vai entender, poxa, fez uma proposta comercial específica para mim, saca? O cliente enxerga com outro olhar. E obviamente, caso você queira ter acesso a ela aqui, simplesmente para baixar, colocar no ar e não se preocupa que eu te ensino como você coloca no ar. Você nem precisa se preocupar em criar do zero. Não, você vai baixar o arquivo e vai colocar no ar, beleza? Vou deixar o link na descrição, beleza? Aproveita que tá com preço irrisório, tá bom? Irrisório e com certeza isso aqui vai fazer com que você feche clientes muito mais fácil, tá bom? Tenha em mente nisso. Mas enfim, voltando aqui, então vamos lá. Agora o quinto passo é o seguinte. Vocês podem perceber que tá tudo realmente, ó, passo a passo, passo a passo. Por quê? Prospecção. Começou a chegar cliente, a você ter clientes. Esses clientes começam a te recomendar para outros clientes. O seu portfólio fica cada vez mais atraente, fica cada vez mais visível para mais pessoas. E o que acontece? Pô, você começa a ter muitas demandas. Você começa a aumentar a sua cartela de clientes. E aí você precisa se organizar. Você precisa se organizar. Como eu disse, isso aqui é o manual de como você sobreviver. Então você está começando a ter os seus clientes. Agora, como é que você mantém isso? Como é que você mantém a sua mente sã? Então, como é que você consegue manter ali a organização das demandas? Usando, por exemplo, o Notion ou Trello. Esses são dois programas que eu uso para fazer a organização de demandas de clientes. Eu uso, na verdade, eu uso três. Mas para você que está iniciando, pô, foca só em um, né? Você pode, eventualmente, só fazer a organização das suas demandas, entende? Ou seja, um cliente pediu alguma coisa pelo WhatsApp, você pega aquela demanda, joga dentro do Trello, organiza ali o card com todas as informações, colocando a data de entrega para você se lembrar e tudo mais. Mas se eventualmente entra algum cliente grande e ele já tem toda uma estrutura montada no Notion, por exemplo, você usa a estrutura dele para organizar as demandas daquele cliente específico. Entende? Então é muito importante você organizar suas demandas. Não deixe simplesmente, entrou um cara pelo WhatsApp, entrou outro cara pelo Instagram, aí você vai ficar tendo que pegar informação pelo WhatsApp, pegar informação pelo Instagram, saca? Não faz isso. Se organiza, saca? Por mais que você tenha poucos clientes hoje, por mais que você pense que você não precisa se organizar porque é pouca coisa, cara, começa a ter esse hábito de se organizar, beleza? Começa a ter essa noção, porque quando a demanda for aumentando, quando as coisas forem ficando mais intensas, entende? Você já vai ter esse hábito de se organizar, de colocar ali as demandas por nome de cliente, por data de entrega, organizando ali os arquivos que você precisa ter, né? Os arquivos que o cliente te manda, a cópia que o cliente te manda. Então, quando você já vai tendo esse hábito, aí quando começar a entrar cliente, pô, você já tem esse hábito, entende? Então você já vai conseguir se organizar com muito mais facilidade, sacou? Então tenha em mente isso, beleza? Se organize, tá bom? Então tenha em mente isso, porque agora nós vamos para o sexto passo, que é o seguinte: organização financeira. Galera, isso aqui, com certeza, nenhum influencer de design deve conversar com você sobre isso. Com certeza não tem. Assim, ressaltando, né, dentro da minha comunidade tem um módulo só disso, que basicamente é um dos cursos que tem lá dentro, que é o Designer 20K, onde eu destrincho, né, tudo que eu faço, né, organização de entradas, né, de dinheiro, de saídas de dinheiro, então eu mostro tudo na prática, né, mostrando de fato todo o meu faturamento, mostrando com que eu gasto também, enfim, eu
acabo expondo a minha vida lá dentro, porque é aquilo, né? Dentro da comunidade, eu mostro exatamente tudo que eu faço, tudo que eu faço diariamente. Então, lá dentro eu mostro de fato a organização financeira que você precisa ter. Entende? Você precisa ter uma organização financeira. Principalmente você que trabalha como autônomo, ou seja, a sua renda é variável, esse mês você conseguiu X. Próximo mês você vai conseguir meio X. Próximo mês vai ser 2x. Pô, como é que você se organiza? Como é que você tem uma certa previsibilidade? Entende? Você precisa ter anotado tudo que tá entrando, tudo que tá saindo. Lá ele. Você tem que ter anotado tudo isso, saca? Claro, você pode ser simplesmente um adolescente que mora na casa dos seus pais, e aí você não tem muita preocupação, tudo que você ganha você simplesmente guarda para si ou você gasta tudo porque você não tem dívidas, entende? Mas se você já é um jovem aí que já mora sozinho ou pretende morar sozinho, enfim, se você for alguém que mora de fato com os pais, cara, você precisa crescer, né? Então você tem que saber que uma hora você vai sair da casa dos seus pais. Então começa a ter esse hábito também, entende? Começa a se organizar financeiramente, começa a anotar ali tudo que sai, tudo que entra, beleza? Pô, começa a ter esse hábito, sabe? Que a sua vida vai ser mais fácil. Até porque, você seguindo todo esse espaço, galera, vocês vão ganhar dinheiro como designer. Vocês vão ganhar muito dinheiro como designer. Saca? E aí entra outra parte, né, da organização financeira. Porque, eventualmente, o dinheiro que você ganhar vai ser o suficiente para pagar todas as suas contas e vai sobrar. E aí, sobrando, o que você faz com esse dinheiro? Entendeu? Você tem que ter noção disso também. Você tem que saber onde você coloca o seu dinheiro para ele não perder simplesmente valor de compra. Entende? Para ele não perder capacidade de compra. Para ele ser pelo menos reajustado pela inflação. Ou para eventualmente você ser rentabilizado através do dinheiro que você já tem. Através de uma renda passiva, comprando fundos imobiliários, ações, enfim. É um mundo que eventualmente você precisa se expor também. Entende? Porque é muito importante você saber lidar com o dinheiro. Porque não adianta de nada você ganhar muito dinheiro e não saber lidar com aquele dinheiro que você ganha. Pô, não adianta de nada. Você gasta na mesma proporção se você não tem um controle financeiro. Até porque quanto mais dinheiro você ganha, mais capacidade você tem de se endividar. Pô, o banco vai liberar muito mais crédito para você, entende? Então você precisa saber reter aquele dinheiro que você ganha, entendeu? E não ficar simplesmente gastando na mesma proporção que ganha, ou eventualmente gastando mais do que você ganha. Que aí você não vai viver bem, saca? Esse aqui é um manual de sobrevivência, mas eu não quero que você só sobreviva, eu quero que você viva, que você aproveite a vida. Que o design seja, de fato, uma porta que vai fazer com que você, de fato, chegue à sua liberdade financeira. Pô, e você, eventualmente, nem precise se aposentar pelo governo. Até porque vocês sabem, né? O significado de INSS é o quê? Isso nunca será o suficiente. Então tenha em mente disso, pô. O INSS é basicamente uma pirâmide financeira. Eventualmente, uma hora vai quebrar, saca? Hoje em dia, existem menos pessoas ativas, né? Ativas financeiramente, sustentando as pessoas que estão aposentadas. E aquelas pessoas financeiramente ativas, eventualmente, quando elas se aposentarem, elas vão precisar de pessoas financeiramente ativas para pagar o aposento delas, saca? E uma hora a conta não vai fechar. Até porque a taxa de natalidade tende a cada vez mais diminuir, e pro avanço da tecnologia, da medicina, as pessoas estão vivendo cada vez mais, então está tendo cada vez pessoas mais velhas, pessoas cada vez mais precisando viver de aposentadoria e menos pessoas financeiramente ativas. E aí você vai deixar o seu futuro na mão do governo? Cara, eu imagino que você não queira isso. Então trate de estudar sobre finanças, sobre organização financeira, para que você tenha um futuro cada vez mais tranquilo. Aí só depende de você. Beleza? Nossa, esse aqui com certeza, pô, é um sétimo passo pra vida. E não só pro design, é pra vida. Ai, ai, nossa, falei demais, né? Falei demais, ainda não acabou. Tô ficando rouco aqui, porque eu tenho muita coisa pra falar. Mas estou finalizando aqui, estou finalizando. E assim, galera, ó, o sétimo passo aqui, né? Ele é bem simples, mas é bem eficaz também, porque porque assim, quando você se propõe a ser bom no que você faz, você vai dar certo. Quando você se propor a, a seguir pelo menos 50% do que eu tô falando aqui, pô, você vai dar certo, entende? E você dando certo, você vai ter muito trabalho. Vai ter muita demanda, vai ter muita coisa. Claro, você pode escolher simplesmente ter uma meta de faturamento ali mensal, por exemplo, pô, cheguei numa meta X de faturamento, não vou pegar mais clientes, vou ficar aqui suave. Você pode fazer isso. Mas eventualmente você pode querer mais. Você pode querer chegar no próximo nível, entende? E aí você precisa, o quê? Você precisa descansar.
você precisa saber descansar, entende? Você precisa saber que vai chegar num limite ali, porque nós trabalhamos por hora. Quanto mais horas eu desprendo para fazer o que eu faço, mais dinheiro eu ganho. Porém, você precisa ter noção que no seu dia você tem um limite de horas. Só são 24 horas. E uma parcela desse tempo você disponibiliza para trabalho, mas a outra parcela você precisa disponibilizar para lazer, para descanso. Entende? Você precisa ter disso, você precisa ter noção disso, senão você pira. Entendeu? Senão você pira ainda mais, né? Nós trabalhamos com a criatividade, pô. É muito importante você descansar. Entende? É muito importante você descansar. E se eventualmente você notar algum cansaço extremo, alguma coisa meio fora do normal, aí você realmente precisa ficar um pouco mais alerta. Será que não é, sei lá, algum estresse, né? Ou, sei lá, alguma crise de burnout? Enfim, são algumas coisas que você precisa ter noção. É aquilo, trabalhar, né, é muito importante. É, ganhar dinheiro, ganhar cada vez mais dinheiro é muito importante, mas descansar também é importante para que você tenha saúde mental para continuar ganhando dinheiro, não é mesmo? Enfim, esse foi um vídeo bastante completo. E assim, galera, como eu disse, é um manual de sobrevivência de fato. E assim, se eu não vivesse isso diariamente, sei lá, por mais de 5 anos, eu não teria tanta coisa para falar como eu falei nesse vídeo. Então eu imagino que você teve aqui uma noção que eu vivo isso, entende? E eu passei basicamente tudo que eu faço e tudo que eu fiz até hoje para viver bem do design, saca? E esse vídeo não teve roteiro, assim, eu não escrevi palavra por palavra, não. Eu só montei aqui o passo a passo, só para eu não esquecer exatamente todos os passos que eu queria dizer. Mas todas as coisas que eu falei aqui foi realmente na hora, beleza? Então, enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Caso te ajudou esse vídeo, deixa o like aí embaixo, pois isso motiva a trazer mais conteúdo aqui para vocês, beleza? E é isso, eu espero você. E caso você queira, de fato, ter o passo a passo minucioso, aula por aula, ali do total zero até o avançado, aí você, né, realmente precisa desprender um pouco de dinheiro para fazer parte da minha comunidade, que eu vou deixar o link na descrição, beleza? É isso, até mais, falou e fui. Tchau.